No verso 25, ok? O Esav nasceu com manto peludo. O Edom, né? Coitado dele. Qual a importância da Torá de informar a natureza peluda? Nasceu feito, nasceu pronto, Esse fenômeno não é anormal, tá? Claro que não nos moldes do que o livro está falando. Criança, bebês, a gente tem essa imagem do bebê carequinha, mas tem muito bebê que nasce cabeludo. Eu já testemunhei isso, né? Então, assim, já com o cabelo e tal, né? Entende? Isso aí acontece. Isso não é uma coisa, não é um stretch muito grande. Todo leitor da antiguidade que visse essa imagem ia falar tal e tal e tal. Porém, nós precisamos da personagem dessa maneira para a narrativa, certo? Para toda aquela narrativa de que como o irmão vai enganar o outro irmão com ajuda e tal. Tudo bem. Nós precisamos disso. Então, isso bastaria para entender. O motivo do redator colocar isso ali é porque ele já estava com a história de que esse irmão aí, né, tinha também conflitos e alegações em relação à disputa patriarcal, porque é sempre isso, né? Mas aí, essa história toda gerou uma porção de heranças tradicionais que nós vamos observar. Então fala assim, ó, Vayetziar Rishon Adumi, saiu primeiro vermelho. De acordo com o Midrash Agadol, a maior parte dos comentaristas, vermelho se refere à aparência, né, a uma pele avermelhada. O Midrash HaHefetz, citado pelo Torah Shelemah, interpreta como cabelo vermelho, né? Porque, veja, quando ele fala que ele saiu vermelho, a pele era vermelha, o que era vermelho exatamente? Entendeu? Então ficou meio assim, linguisticamente estranho de identificar, mas a gente imagina uma pessoa ruiva. O Riscone questiona se o vermelho, que é comum em ver no manto, era semelhante ao do Esav. Ele sugere que Edomi era um cognato de Adam, né? Ou seja, ele já nasceu com cabelos, portanto parecendo uma pessoa grande já, um Adam, e não que ele era ruivo, diz o Riscone, percebeu? Ele nasceu Edomi, ele nasceu adâmico, como se fosse. Porque o problema é esse, a palavra Adam tanto se refere ao solo fértil, que costuma ser preto, não vermelho, mas também se refere a Adom, a cor vermelha. E Edom, o povo de Edom. Entendeu? Olha que coisa. Certo? Urashi, seguindo a interpretação do Midrash, como ele costuma fazer mesmo, fala que a vermelhidão do Esav era porque ele seria uma pessoa violenta. Né? E é muito irônico isso, né? Porque foram os Erudaítas que atacaram os Edomitas e não o contrário, entendeu? Na época dos Hashmonaim, foram eles que invadiram o território e dominaram a região de Edom. Mas agora dizer que eles que são violentos. Não sei, tá parecendo uma narrativa moderna isso daqui. Né? Mas é claro, o período do Rashi era do século XI. Então ele está falando exclusivamente baseado no Midrash. Aqui ele não está fazendo uma análise, nem uma crítica política ao povo de Edom. Mas é curioso, né? Como que é irônico a conversa. E aí ele fala assim, ó, o Midrash diz que ele tinha um manto vermelho, que ele usava o tempo todo. Por isso que ele é chamado de Edom, né? Aí há uma menção extra dentro do Midrash de uma cena do rei Davi, descrito em Shmuel Aleph 16:12. E o rei Davi também é chamado de Adumi, né? O Midrash comenta que o Shmuel temia que essa característica do Davi também faria dele um assassino. Tarde demais, né? Ele, na verdade, foi bem assassino, o Davi. Mas o Elohim garantiu para o Shmuel, dizendo que ele seria diferente do Esav, porque o Davi, né, teria belos olhos, enquanto que o Esav era uma pessoa que não consultava ninguém. Isso é muito curioso. Entendeu o que o Midrash está fazendo? O Midrash está falando que não, mas ele tinha belos olhos, ou seja, ele consultava o Sanhedrin, que eram os olhos da comunidade. Não. Por que a gente sabe que não? Porque tem o Midrash, justamente quando os rabinos do Talmud vão explicar aquela história da Batsheva, né, e aí eles tentam justificar as ações do rei e tudo isso, eles falam justamente que esse foi o erro do Davi. O erro do Davi não foi a decisão final que ele teria tomado, mas o fato de que ele fez tudo sem consultar o Sanhedrin. O oposto do que esse Midrash está falando. Muito curioso, né? Mas veja só, né? Então, a vermelhidão do Davi seria, digamos assim, um testemunho
de que ele teria uma tendência à violência, mas que essa tendência seria mitigada quando ele era guiado pelos olhos da comunidade, que seriam os sábios. Quer dizer, a narrativa está toda errada, porque assim, é o contrário. É como você achar que o exército de Israel vai ser menos violento porque ele obedece a Rabanut. É o oposto. A Rabanut é muito mais violenta. Ela é desumana, ela não tem consideração pelos valores da modernidade, pelo humanismo, pela ciência, pelo conhecimento. É o oposto. O exército, quando ele está a serviço da religião, né, a serviço do tribunal religioso, ele fica mais violento ainda, e não menos. E a prova maior disso é que quando Israel foi dominado por um reino de religiosos, que era o reino dos Hashmonaim, era extremamente violento. Extremamente violento. Matava primeiro e perguntava o nome depois. Não era nada pacífico, não era nada bacana. E é exatamente por isso que surge o movimento rabínico na época da rainha Shlom Tzion. Porque via a violência dos irmãos sacerdotes brigando pelo poder, se assassinando mutuamente, se ameaçando mutuamente e ferrando toda a população e atacando todo mundo que estava em volta, como um bando de cachorro louco. E eles viram que esse não era o caminho. Entende? Não é assim que as pessoas querem viver. Então eles se separam daquele grupo e aí um dos sacerdotes passa a odiar os estudiosos que vinham com essas ideias de que não tinha que dominar pelo poder. E isso, o caminho de violência deles acaba culminando no que a gente sabe que aconteceu depois. Né? A dominação romana, a aliança com os romanos, dominação posterior romana, e aí eles sendo totalmente tirados do poder via assassinatos. Então, um exército nunca deve ficar a serviço de um tribunal religioso. A religião não tem nem que se meter nessa história. Né? Mas era como eles pensavam na antiguidade, por isso que eles falam as coisas que falam. O Midrash Agadol observa que se você vê uma pessoa ruiva, você tem que ficar atento se ele não vai se comportar como Esav, mas ele também pode ser digno como Davi. Entendeu por que o Midrash está falando isso? Porque durante todo o período medieval, gente ruiva era perseguida como gente albina na África. Existem crenças mágicas, atribuições demoníacas, perpetrada na maioria dos casos por cristãos, contra pessoas que tinham qualquer tipo de diferença de nascença. Uma pessoa canhota era considerada alguma coisa relacionada ao demônio, uma pessoa ruiva era maltratada, e uma pessoa albina também era maltratada, e em muitos lugares até hoje, infelizmente, são seres humanos que podem ser assassinados, mutilados, uma coisa horrorosa. Então o Midrash Agadol, como ele é desse período, ele está reproduzindo, né? Se você vir, só que ele está tentando aliviar, percebeu o que ele tentou fazer? Se você vê uma pessoa ruiva, pode ser que seja como Esav, mas pode ser que seja como Davi, espera para ver. Entendeu? E aí há uma citação no Midrash do Yehezkel 35:6. O Esav é descrito como uma pessoa de sangue quente, e se interpreta com relação às ofertas e a preparação do dever do primogênito e circuncisão. Os rabinos disseram, ele odiava o derramamento de sangue e, portanto, o derramamento de sangue feito nos rituais. Ele só fazia o derramamento de sangue quando era violência contra uma outra pessoa. Entende? Então, quer dizer, a narrativa quer usar o peso dessas expressões no período para construir a personagem com esse peso. Hoje, para nós, uma pessoa ruiva só quer dizer uma pessoa muito bonita, não é? Eu, pelo menos, particularmente, acho ruivo uma coisa muito bonita. Mas só quer dizer isso para nós hoje. Só que durante todo o período da antiguidade não queria dizer nada positivo, ruivo. Entende? Queria dizer uma coisa negativa. E aí você vê estas representações ligadas ali, com um mínimo de resistência, como nós vimos ali, o breve comentário do Riscuni, achando que não tinha nada nem que ver com isso, mas é uma exceção, a maioria achava que tinha que ver. Então, entendeu? É por isso essa coisa do Esav ser retratado dessa maneira violenta. E é muito curioso, como eu falei, né? Os Hashmonaim eram muito mais violentos. Para dizer que o povo de Edom era violento. Percebe? Só que o que acaba acontecendo? Quando você retrata uma determinada população com características como violenta
Isso deixa você propenso a atacar essa população antes de querer negociar. Porque você está pressupondo que eles são violentos. E aí, como você atraca sem negociar, você obviamente recebe ataques sem negociar também. E aí você cria uma situação onde você mesmo confirma a loucura que você mesmo inventou. É mais ou menos o que acontece no conflito de Israel com os palestinos. Entendeu? Ah, eles são assim, eles são terroristas, eles são não sei o quê. E aí isso deixa a população armada contra... E aí trata mal, e aí oprime, e aí não sei o quê. E aí aprova atitudes estúpidas do governo autoritário ultra-religioso de extrema-direita. Que, por sua vez, gera violência em resposta. Porque vai fazer o quê? Vai descer como gado no matadouro? Não vai. Vai reagir, vai lutar. E nisso que acontece lutar, olha como eles são violentos. Entendeu? Você mesmo que está criando a situação, mas está dizendo que a situação vem de fora. Então, era como os Hashmonaim invadiu o território do Edom. Nossa, o povo de Edom é muito violento. Entende? Ou como os romanos invadiram Judá. Nossa, os Reudaítas são todos selvagens. Eles estão fazendo uma guerra civil lá. A gente começou a invasão. Você acredita que eles fizeram ataques contra nós? Você esperava o quê? Você está invadindo o território do outro. Você achava que eles iam colocar flores no chão para você vir caminhando em cima das flores? Entende o que eu estou dizendo? Então, é muito... Entende? Essa psicologia é muito desprezada quando você analisa todas essas situações. Você provoca um conflito e depois diz que quem agrediu foi o outro. Entende o que eu estou dizendo? É muito tenso essas coisas, não? Quanto aos nomes dos meninos citados nos versículos 25 e 26, ok? Pareçável o verbo chamar está no plural, para Yaakov no singular. Então, vamos observar cada caso separado, né? Então, Vaikra chamou Yaakov e Adom Hoseret by Yaakov Esav. Tá, Vaikra chamou Yaakov primeiro. Chamou seu nome Yaakov. Então, o Midrash Tanhumá fala e chamou para dizer assim, um chamou. Um chamou quer dizer assim, um especial chamou. Se um especial chamou, quer dizer assim, Elohim chamou. Entendeu? Isso o Midrash Tanhumá. Aí fala assim, Davaraher. Davaraher quer dizer sempre, não tem só uma tradição sobre isso, tem várias. Aí vem outra interpretação. Seu pai o chamou. Entendeu? Porque aquela coisa do jogo de palavras com a palavra Ekev, né? Porque ele pegou no calcanhar do Esav. Lembrando que isso é impossível. Lembrando que não é assim que o ser humano nasce. Eles estavam imaginando o ser humano nascendo com as mãos para frente. Isso é impossível. Impossível. Isso não acontece. Tá? Então não é verdade que as crianças nasceram com a mão no calcanhar da outra criança. Isso aqui é um absurdo completo. Tá bom? Então esse é o primeiro ponto. De acordo com os Forno, aqui a ênfase, né, Vaikra chamou Yaakov por causa do Akev, estava falando não daquilo, né, mas das vitórias que teria sobre Esav. Porque os Hashmonaim venceram os Edomitas em batalha lá, né? E isso foi simbolizado por ele estar pegando no calcanhar. Então quer dizer, é como se estivesse falando de história e não da história propriamente dita da narrativa. Mas também, enfim. Aí vem Vaikru chamou Esav. Eles chamaram ele de Esav. Aí fala assim, porque ele era Asui, completamente formado. E eles chamaram se refere ao fato de que todo mundo chamava ele de Esav, porque ele tinha cabelos desenvolvidos e era como uma criança já que tinha alguns anos de idade. Diz Urash. De acordo com o Midrash Tanhumá, ele se refere a Yitzhak e Rivka. Os dois deram para ele o mesmo nome. Então veja, entende? Num caso foi associado à surpresa de ele ser completo, no outro caso foi associado a algo muito específico, né? Do caso assim das características atribuídas à personagem, no caso do Yaakov. Depois, verso 27. Qualifica os irmãos. O que é ser um Ishtam para a Torá? O fato de viver com tendas indica que ele se tornou nômade. Todas essas populações eram, né, na antiguidade, populações nômades. Então essa memória lendária sempre é presente na narrativa. Mas vamos lá. Nós temos Ish Sadeh para um e Ishtam para outro.
Então, Ish Sadeh quer dizer homem do campo. Veja Urashi, né? Literalmente implica uma pessoa que vivia de caça de animais e pássaros. Entende? Uma pessoa que não tinha que ficar presa num determinado lugar. Agora, Esav era, portanto, uma pessoa que contrastava com as descrições, por exemplo, do Noa. Por que ele é chamado Ish Sadeh? Porque o Noa é chamado Ish Adamá. Ish Adamá é um trabalhador da terra, um agricultor. E o Caim, que foi chamado Oved Adamá, sempre ligado a Adamá, ao solo, né? Ele não, era Sadeh. Então ele era um cara que ficava perambulando, né? Mas o que isso quer dizer na vida da antiguidade? Caçador, né? Pegando bicho no mato, entende? Esforno. Ele diz que mesmo nesse caso implica que ele tinha habilidades com tudo relacionado ao campo. Então ele sabia locais de melhores pastos, de melhores caças, onde os animais pastavam e tal, e tal, e tal. Agora, esse era o sentido, né? Kli Yakar, baseado no Talmud, tratado de Bava Batra, 16b, interpreta Esav como indo no campo para cometer idolatria, adultérios, crimes. Olha só essa ideia. Ou seja, ele ficava longe das cidades para poder atacar vítimas que passavam pelo caminho. Entende? Ele está falando de Edom aqui, do Esav, da personagem? Não, ele está falando do povo de Edom. Dizendo, é tudo bandido. Entende? Já ouviu essa história ou não? Quando você quer que uma população seja demonizada, você chama todo mundo coletivamente de bandido? Ou de terrorista? Ou de não sei o quê? Então, é a mesma técnica que foi utilizada pelo Kli Yakar, se baseando no Talmud ali. Mas perceba, a ideia é, a personagem não era uma personagem benquista, que não tinha um comportamento adequado. Então o Ish Sadeh tem um monte de implicações, podem ser positivas, negativas. Então o que os comentaristas fazem? Juntam tudo, né? Entendeu? Pode ser caçador, pode ser não sei o quê. Aí você pega o Zohar. O Zohar é pior ainda. A fantasia sem limite, né? A loucura. Zohar diz que a frase homem do campo implica que ele era uma pessoa que cometia assaltos e assassinava pessoas, enquanto pretendia que, como seu pai, se isolava para ir rezar. Ó, as ideias do Zohar. Que ele era um homem do campo, na sua porção, não era em locais habitados, mas em locais desolados, onde tem os demônios. Entendeu? Qual que é a fantasia do Zohar? Ele era um cara que procurava os demônios nos campos desolados. Veja, tudo isso é delírio completo da mistificação. Só que esse delírio, esse tipo de atitude, induz outras pessoas a terem atitudes parecidas. Entende? E aí eles apontam o dedo para o outro sem olhar para si, né? No caso, apontar o dedo para o povo de Edom e dizer, um povo violento, bandido. Jura? Você jura? Vocês não são assassinos, não, né? Os Hashmonaí não eram um bando de louco psicopata. Não, eram os outros que eram. Percebeu? Então é muito louco. Vai Yaakov e Ishtam. Né? O Yaakov era um homem pleno. Ishtam quer dizer uma coisa completa. Tam é uma coisa completa. E aí vem os comentários. Urashi diz assim, não se envolvia em nada do que foi falado antes. Era um homem cuja boca e o coração eram consistentes um com o outro. Né? Procurava não iludir as pessoas e, portanto, era uma pessoa plena. Por que isso? Porque nós vamos ver mais tarde a história da Rivka e de toda a história. Porque foi jogado na conta da Rivka. O engano e tudo. Não foi jogado na conta do Yaakov. Percebeu? E por que isso? Porque a Rivka era parenta do Lavan. Então foi jogado na conta do povo arameu. Né? O engano vem dos arameus, não vem dos Yehudaítas. Imagina! Percebeu? Não! Ou eu mentir e dizer que era do outro? Esse povo arameu aí, sabe como é os arameus, né? Percebeu? Então é ela que levou na conta dela a história do engano, né? A descrição do Yaakov como Ishtam contrasta com Esav, né? O Yodea Tsaid, um homem que sabe capturar. E o Yaakov Yoshev Halim, que mora em tendas, contrasta com Esav e Sadeh, homem do campo, enfatizando que eles tinham características diametricamente opostas. Aí é a opinião do Ibn Ezra e do Abravanel. Então veja, essas são melhores porque não fazem tanto juízo das coisas. Só pegam as características e mostram. O redator quer dizer que eles eram muito diferentes no comportamento. Válido, ok. Sem demonizar, entendeu? O Midrash cita isso para apoiar uma tradição que dizia
que o Yaakov nasceu circunciso, porque tam seria interpretado no sentido de fisicamente pleno. E isso, é claro, uma forçação de barra total, né? Quer dizer, a pessoa plena é a pessoa que nasce, porque existem esses casos de pessoas que nascem circuncisas, né? Yoshev Halim, que habita em tenda. Habita em tenda, quer dizer, nas escolas de Shem e Ever, diz Urashi. Quer dizer, não era tenda no sentido de tenda, não tinha nada a fazer em tenda naquela época, né? Então eles achavam que a tenda aqui era aqueles locais aonde a tradição do Noah, do lendário Noah, era preservada. Então, por quê? Porque se criou, já falei antes, falo de novo, né? Se criou toda a fantasia de conexão tradicional. O Adam transmitiu conhecimento para o Shet, que passou adiante até o Mechalalel e até o Metushelah, que passou para o Yered, que passou para o Noah, que passou para o Shem, que passou para Avraham e agora para o Yitzhak. Então havia uma escola, como se fosse. Por que que os rabinos precisavam criar essa ideia? Porque essa ideia é muito posterior. Essa aqui, especificamente, com certeza deve ser depois dos Hashmonaim, porque é só depois dos Hashmonaim que o conceito surge, né? O conceito de ter uma yeshiva, um lugar onde a gente senta para estudar, percebeu? Isso é bem posterior mesmo. Então, entende? Essas interpretações de o cara senta nas tendas para poder estudar as coisas, pode aludir a isso. De acordo com Radak, a intenção plural é que ele estudava cada sábio que ele encontrava. Não faz sentido porque a gente não sabe quais eram os tais dos sábios, né? Mas, quer dizer, ele era um cara interessado, né? Como se fosse. Ele habitava nas tendas de Avraham e Yitzhak e recebeu a instrução dos dois, né? Foi dito posteriormente pelo Rakanati. Sforno comenta que as duas tendas do Yaakov era onde ele dividia o tempo, né? Tenda dos pastores e uma tenda de meditação. Muito mais plausível do Sforno, né? Ou seja, que ele tinha tendas e ele usava isso para criar ambientes para si, né? Então isso de fato existe. Entende? Povos nômades têm uma tenda para ficar ali, sentar ali e tomar chá. Entende? Toda enfeitadinha, toda lindinha, que eles separam e tal. E aí é um lugar para você sentar ali, trocar uma ideia calmamente, tomando um chazinho e tal. Entendeu? Um ambiente, você criar ambientes no meio da desolação. É mais ou menos isso. Então é muito mais possível que tenha sido isso, né? Verso 28. Yitzhak amava Esav porque ele trazia caçadas, né? E Rivka simplesmente amava Yaakov. Com essa ação de amar alguém era entendida na época. O que é amor? Né? Então, aqui o amor, não é uma coisa altamente superficial. Percebeu? Vai a Yitzhak et Esav. Então, o Radak, ó, não preciso dizer que ele amava Yaakov, pois de fato ele certamente amava Yaakov mais do que Esav. Nonsense. O verso não disse isso. Mas o Radak vem correndo apagar o incêndio. Né? Não precisa dizer que... Né? Esse verso meramente dá a específica razão do Yitzhak ter, entreter qualquer tipo de simpatia pelo Esav. Tá vendo? O Radak, ele veio apagar um incêndio. Ele viu um incêndio aqui. Incêndio é que a escritura falou que o Yitzhak amava muito mais o Esav. Era a Rivka que gostava do Yaakov. Isso contradiz a narrativa posterior, de que havia um legado tradicional de transmissão de tradição, que o pai passa para o filho conhecimento. Porque se fosse isso mesmo, então esse pai tinha que amar sempre o filho, estudioso, dedicado, né? E aqui o versículo acabou de dizer que não é verdade isso. Não entendeu? Ele gostava do Esav. Por quê? Porque ele trazia caça. E é disso que ele gostava, de comer carne. É muito difícil conseguir carne, especialmente naquela região do mundo. Então faz todo sentido, né? Então quer dizer, Kitsaid Kabapiv, porque a caça estava na boca. Aí fala, na boca do Yitzhak, né? Provido pelo Esav, eles explicam. E midrashicamente, entretanto, a frase é interpretada como na boca do próprio Esav. O Yitzhak amava o Esav porque ele trazia a caça na boca, né? Ou seja, ele usava isso para enganar o pai. Entende? Isso é Urashi falando, citando o Midrash. A caça era para dizer assim, sou competente, consigo as coisas. E aí o verso estaria justificando por isso que ele amava ele. Porque ele foi enganado por ele. Não faz sentido nenhum. Era filho dele, como o outro era filho dele também. Isso é nonsense completo. Mas mostra muito como foi construída a tradição posterior. Entende? Ora, Raim, seu pai e não sua mãe era direcionado mais ao engano. Porque ele queria ser o recipiente das bênçãos do Yitzhak.
Percebeu? Como se o filho buscar a bênção do pai fosse uma atitude imoral. Entendeu? Se fosse o Yaakov, não era imoral. Mas o Esav não podia fazer isso? Não podia se esforçar para ter a bênção do pai? Por que não? Ele era filho dele também. Percebeu? Por que isso é mal visto? Entende o que eu estou dizendo? Aí coloca isso como uma coisa negativa. Perceba, tudo isso é construção posterior. Agora, o Ivni Ezra, de acordo com essas visões, o Ivni Ezra interpreta que a frase, no seu sentido literal, é um sentido elíptico, significando ele supria a caça da boca do pai. Ou seja, o Ivni Ezra evita todas essas nuances, que amava mais por isso, por aquilo, porque ele era mal, não sei o que, porque enganava, ele tira tudo e fala, não, ele supria o pai com as suas coisas, ele sustentava a casa. Então o pai via nisso, pô, o garoto, entendeu? Produz coisas, a gente está aqui, a gente quase não passa necessidade nenhuma, que era uma coisa muito natural de ocorrer, por causa disso. E é claro que o Narmanides não gosta disso, porque isso não é uma visão moralista. Né? Então Narmanides discorda duramente do Ivni Ezra e fala, pelo contrário, os patriarcas eram pessoas honradas pelos reis. Olha o Narmanides esquecendo o mundo real e entrando na narrativa de cabeça. Né? E era costume da realeza ser trazido com caças de todo tipo. Né? Então Esav estava bajulando seu pai, trazendo caça para ele comer, tratando dessa maneira para cair nas suas graças. Percebeu? Como se isso fosse uma coisa ruim. De novo, é filho ou não é filho? Por acaso era um cara estranho que estava manipulando o outro para ver se conseguia alguma coisa? Não, é o filho da casa. Então qual o problema de ele trazer a caça e fazer as coisas que ele achava que o pai ia gostar? Tá vendo? Os papos furados. Né? Entende? Deixa levar pela tradução midrástica do negócio e esquece de avaliar a coisa do ponto de vista da própria família. Né? Por quê? Porque a personagem toda foi construída para isso. O povo de Edom tem que ser representado como uma figura dúbia. Cuidado com isso daí. Entendeu? E não é bem verdade. Né? O Midrash também cita que a filiação de Esav final foi exemplar. E, portanto, foi por isso que ele mereceu o amor do pai. Entendeu? Porque depois de todas as discussões querendo diminuir o povo edomita, de novo o livro vai mostrar ele honrando o Isaac e tudo mais. Então aí ele vai dizer, não, ele era uma pessoa realmente devota ao pai. Por isso, ter o amor do pai. Entende? Porque não é uma questão só de ele trazer alguma coisa, mas da atenção que você dá. Percebeu aqui? Qual era a atenção? Então, quando a gente chega nesse Midrash, a gente começa a entender o que o verso quer dizer com Vayehav. O amor, né? O sentimento, no caso. A atenção. Yehav Yitzhak et Esav. O Yitzhak prestava mais atenção ao Esav. Esse é o amor que ele dava. Porque amor é atenção, né? Amor é a plena aceitação que você dá para um outro ser humano. Quando você aceita a existência de um outro ser humano como ele ou ela é. Amor é isso. Amor não é negócio, não é troca, não é ser beneficiado. É a plena aceitação do outro como ele é. Se o Yitzhak amava o Esav, então ele aceitava o Esav plenamente do jeito que o Esav era. Ah, mas ele não era o exemplar que os rabinos inventaram. Dane-se. Aparentemente para ele estava bom. Entende? Ele gostava do filho dele do jeito que o filho dele era. Ah, mas ele não gosta muito da religião. E daí? Qual é o problema de não gostar da religião? Tem gente que gosta da religião, tem gente que não gosta da religião. Isso não tem problema. Isso só tem problema pra gente bitolada. Entendeu? Pra ele tava bom. Ah, ele é bom de caça. Ele é bom nisso. Meu garoto O negócio dele é outro. Entendeu? Ele não gosta muito de livro, mas ele é muito bom no que ele faz lá, naquela outra coisa. Então, entendeu? Esse Midrash consegue pegar um pouco o ponto, né? Da devoção dele, da atenção dada. Aí há um comentário posterior, chamado Me'an Loes, que cria uma nova história com a história. Yitzhak amava o Esav quando a caça estava na sua boca. Entendeu? Ou seja, fora disso não. Para, né? Ou seja, é para colocar. Isso colocaria o Yitzhak como um mau pai, né? Entendeu? Mas olha que curioso, né? Mesmo caindo em todos esses problemas,
os comentários são feitos, né? Por quê? Porque são pessoas de épocas diferentes, dando opiniões diferentes. Isaac sentia o amor pelo Esav, né? Mas percebia que ele procurava honrar o pai com atitudes que não eram adequadas. Não justifica. Ele está tentando fazer o leitor lembrar de todos os midrashim que falou que ele era bandido, não sei do quê. Apesar do Yitzhak ter noção dos caminhos maus do Esav, o verso não diz que ele tinha caminho mau nenhum, ele sentia que o Esav procurava observar esse mandamento de maneira muito escrupulosa. Honrar os pais, né? Não era um mandamento no período, então perceba, né? Então ele tinha esperança de que ele se tornasse uma pessoa justa. Mas o verso não diz que ele era injusto. A injustiça do Esav foi toda criada artificialmente. Por quê? Para justificar a associação dele com o povo de Edom. Olhe para isso. Olhe para isso. Rivka ohevet et Yaakov. Rivka amava o Yaakov. Aí, o Riskuni. Significa que era um amor incondicional. Bom, o do pai também teria que ser incondicional. Perceba. Não há razão dada. A lógica é que o Yaakov era naturalmente amado. O Esav também era naturalmente amado. O verso não, né? Mas quer dizer, ele não fazia nada. O Esav trazia a caça. Entendeu? Como se fosse isso. Rivka amava o Yaakov porque o Yaakov merecia. Ela não estava sendo enganada a amá-lo. Como se o filho fazer alguma coisa para ganhar o amor, como por exemplo um pet, né? Você pega um cachorrinho, um gato, que ele faz coisas para te ganhar, entende? E você não atribui maldade ao bicho por causa disso. Entende o que eu estou dizendo? Tem um cachorro que fica fazendo gracinha ou coisinha porque ele sabe que fazer isso você gosta. Olha, ele está tentando me enganar para que eu o ame. Que coisa estúpida isso. Entendeu a atitude que os comentaristas às vezes têm? Isso é do Mihabelulá, né? Do Hirsch. Então o Hirsch tem essas ideias assim antiquadas, entendeu? Esse aqui estava sendo amado sem enganar, mas aquele estava tentando me fazer amar ele, me enganando. Gente, mas era filho do cara. Se estava fazendo alguma coisa para agradar os pais, você ainda vai demonizar a pessoa? Né? Não é surpresa nenhuma que essas famílias europeias sejam tão apáticas uns com os outros. Percebeu? Olha o tipo de cultura que eles desenvolveram na Europa. O Hirsch, né? Essa coisa de que o filho tentar agradar os pais, ele está sendo enganador. Que isso, cara? Deixa o ser humano ser ser humano. Nós somos animais sociais, a gente faz coisas para ganhar o interesse e a atenção das pessoas, e é assim que nós somos. Vai demonizar a pessoa como má por causa disso? Percebeu que essa visão, esse comentário, é um comentário completamente distante, pelo menos, da nossa visão a respeito de como a coisa tem que funcionar. Hadak. Ela amava só ele. Entendeu? Tudo bem, isso pode parecer um stretch, mas assim, esse tipo de coisa eventualmente existe, entendeu? Sabe, tem desequilíbrios e tal que fazem com que pais tratem um filho diferente do outro filho, isso gera revolta num dos filhos. Existem inúmeras histórias de famílias sobre isso de verdade, né? Então, assim, isso não é implausível, entende? Não sabemos se é o caso aqui, na narrativa, né? Se é com isso que eles querem construir. Parece que, porque querendo ou não, como eu falei, o Esav, como representa o Edom, ele tem que ser o mal amado, ele tem que ser ele tem que ser essa personagem. Mas aí o Hadak vem dizer claramente, não, ela amava só um mesmo, o outro ela não gostava. O que é uma mãe meio desequilibrada, porque ela pariu os dois, né? Ela reconhecia como o Yaakov seguia os caminhos da Torá. Claro que não. Que Torá você está falando? Não tem Torá nenhuma aqui. Né? Entende o que eu estou dizendo? Mas olha como está sendo construída a narrativa, entendeu? Como se seguir os caminhos da Torá fosse uma coisa que você faz naturalmente. É claro que você não faz isso naturalmente. Você faz isso por causa da doutrinação. Porque seguir caminhos da Torá na visão do Hadak é você seguir o sistema rígido tradicional. Que hoje em dia é outra coisa. Hoje em dia é a doutrinação religiosa. Na época do Hadak não existia ortodoxia. Né? Existia um caminho tradicional e existiam pessoas menos tradicionais. Então ele está falando que isso era uma coisa da natureza, entendeu? Um argumento meio aristotélico, né? Os gregos que diziam assim que você tem comportamentos naturalmente como os animais, entendeu?
Então ele falava a mesma coisa. Só que ele está ignorando que isso aqui é socialmente construído, não é natural. Mas tudo bem. Ele seguia os caminhos da sabedoria e da vida. Começava e rejeitava esses caminhos e ele se envolvia em ocupações perigosas. Percebeu? Fazendo um juízo de valor sobre como a pessoa vive. E daí ele agia, né, em saques, cometia roubos, furtos. Yitzhak já estava em idade avançada, não enxergava bem, ficava em casa e não tinha noção da perversidade do Esav e do caminho do Esav. Percebeu como está sendo construída a história? Então Yitzhak era velho, não sabia direito, se ele soubesse, ele não teria aprovado. A Torá menciona os detalhes para nos preparar para a cena da venda do direito de primogenitura como um exemplo, não é, do abandono do Esav e do caminho. Entende? Porque a ideia de vender o direito de primogenitura era a ideia de enxergar os valores tradicionais como valores mercantis. Não vale nada, eu posso trocar isso por alguma coisa do meu interesse. Eu uso a religião para ter uma coisa do meu interesse. A imensa ironia disso tudo é que a religião judaica ortodoxa hoje é a religião do Esav. Você compra o direito de ser judeu verdadeiro. Hoje em dia isso está à venda para quem pode pagar por isso. O que é um péssimo investimento, é como comprar criptomoeda. Isso aí é um esquema de pirâmide. Por quê? Porque você está achando que está comprando um valor, mas aquilo não vale absolutamente nada. Tudo aquilo é imaginário. Está gastando seu dinheiro, sua vida, para se envolver em meio a gente que depois vai te tratar como lixo. Então o que você vai ganhar com isso? Não vai ganhar nada com isso, porque você está investindo dinheiro nisso. Da mesma forma que você investe dinheiro em criptomoeda, com a promessa de que você vai ficar rico, que você vai ter coisas. Não, não vai. É um esquema de pirâmide. Isso daí não funciona. Não é? Mas funciona de que jeito? Como é que você enriquece num esquema de pirâmide? Você entra e faz outras pessoas entrarem. Aí você lucra com os outros trouxas que entraram. Que depois vão fazer outros trouxas entrarem para tirar o lucro deles. E sempre vai sobrar para quem está embaixo da pirâmide. Por isso que o esquema é esse. Porque só ganha realmente quem consegue chegar mais perto do topo da pirâmide. Quanto mais gente conseguir chegar perto do topo, aí essas pessoas se dão bem. Mas todo mundo, os milhões que estão à base, esses são os que perdem esse ferro. Então, assim, é curioso, né? Porque isso é passado para o Esav, na conta do Esav. Aí a mensagem é interessante. Então, quer dizer que mercantilizar a religião, né, vendê-la, né, vender os valores tradicionais, são os caminhos de Esav? Não diga. É mesmo. Curioso isso. Muito interessante. Além do mais, se deve lembrar que Rivka, e não Yitzhak, era o recipiente da profecia com relação ao mais velho servindo o mais jovem. E aqui, não é, você tem uma perspectiva das características dos filhos, diz o Rashbani, concorda o Riscuni. Entende? Então, o cenário está sendo montado, na visão do Rashbani e do Riscuni, para que você veja a coisa por meios que os próprios personagens envolvidos não viam. Ou seja, perceba como isso é uma construção narrativa ideológica para você ver o povo de Edom de uma determinada maneira. Para entender por que eles estão sendo convertidos à força pelos Hashmonaim. Por que eles são tratados inferiorizados. Sempre fui ensinado, 13. Sempre fui ensinado que o Yaakov adquiriu primogenitura em troca de um guisado. Porém, lendo os versos que tratam desse tema, percebi que, na verdade, Esav encontrou o irmão no caminho, no campo, viu que estava cozinhando alguma coisa, estava com fome, foi lá e pediu comida. Enquanto Esav comia, por alguma razão, Yaakov toca no assunto da primogenitura. Por alguma outra razão, Esav não liga para essa formalidade de primogenitura e a vende para o irmão. Seguindo os versículos, acredito que esses seriam dúvidas. Por que Yaakov precisava estar fervendo ensopado cozido quando Esav estava voltando para o campo? Pois é, o texto nos deixa no vácuo, né? Mas o que isso se tornou tradicionalmente? Porque essa é a grande questão aqui, né? O texto nos deixa no vácuo. Só que o que é o guisado? Esse alimento nessa cultura é o quê? É o alimento do enlutado. Então, essa cena de Vayavô Esav ben Nassadeh é reflexo do que aconteceu no capítulo 25,
lá no começo, quando Avraham morre. Essa cena aqui é da morte do Avraham, quando eles estavam fazendo o luto da morte do Avraham. A ideia da cena era um recorte, entendeu? De alguma coisa que aconteceu nos bastidores do falecimento. Ele estava preparando a comida dos enlutados, as pessoas estavam ali, e aí teve esse contato entre o Esav. Daí separar a história para trazer essa cena, né, de bastidor, de ele estar oferecendo alimento para as pessoas. Percebeu? E por isso falar de primogenitura, porque primogenitura tinha que ver com o legado do Avraham, algo pertinente para ser discutido no falecimento do Avraham. Entendeu? Quem é que vai levar adiante o legado? Veja, é o redator que está colocando que essa conversa existiu, né, que esse momento existiu, só que o que acontece? No pergaminho, a história ficou colocada fora de ordem, porque ela devia ter sido colocada lá no contexto da morte, mas ela foi colocada aqui porque ela faz parte da saga desse patriarca. Entendeu? E aí ele achou por bem colocar aqui, mas isso não está, nem nada nesse livro, né, na Bíblia toda, mas no Bereshit principalmente, é colocado em ordem cronológica, né? Esse é um princípio de estudo da Torá. En mukdan meuchar batorá. Na Torá não existe ordem cronológica. Então, por isso que ele estava fervendo ensopado, ele estava dando comida, e aí ele foi pedir e tal. Portanto, chamaram seu nome Edom. Significa essa negociação da primogenitura. Dentro da narrativa, significa que ele estava decidindo quem levaria adiante o legado. Ele está dizendo que Edom não levou adiante o legado porque não teve interesse nisso. Não valorizava isso, vendia isso se considerasse necessário. Por qual motivo Esav estava a caminho da morte? Estava a caminho fora da tradição. Tudo que é fora da tradição é nesse sentido, entendeu? Como você sair do Éden para a morte. Você está fora do caminho da tradição, então você está para a morte, o caminho da morte. Isso quer dizer que por ele viver uma vida mais selvagem, a morte andava de mãos dadas com ele. Isso. Se a venda da primogenitura não foi com base na troca do ensopado, então o que Yaakov deu para Esav selar a venda? Não foi com base no ensopado mesmo. Foi vendido por isso. Realmente a atitude do Esav tratava-se de um desprezo com a primogenitura? Dentro da narrativa, sim. Agora, o povo de Edom realmente desprezava o legado tradicional? Bom, na primeira geração deve ter desprezado, porque eles foram convertidos à força. Se você é convertido debaixo da espada, você não vai... você só está fazendo aquilo para não morrer. Agora, as crianças que cresceram depois e que nem lembravam, ou que não ouviram eventualmente a história, podem ter ouvido, mas os que não ouviram a história, trata como tradição própria, não tem ressentimento com ela. Como um monte de gente hoje que é católica, não tem memória de que os seus ancestrais tiveram parentes torturados, assassinados, queimados vivos, para que hoje ele fosse católico. Ele acha que não, ele aceitou a bonita mensagem. Mesma coisa os Edoms. Né? Os edomitas devem ter seguido religião Yehudaíta depois, sem a lembrança de que os ancestrais receberam uma espada na garganta lá do Macabe, dizendo, ou segue minha religião, ou a gente vai pintar o chão com as suas tripas aqui. Percebeu? O redator nos força a essa interpretação, colocando no contexto uma sequência rápida de 4 ações. Comeu, devorou, bebeu, levantou e foi. Exatamente, entendeu? O redator está forçando a mão para nos convencer de que ele não valorizava as tradições lendárias. Porque essa construção de que havia uma tradição lendária, essa é uma construção muito posterior. Entende? Da tradição que depois foi preservada. Por quê? Porque eles estavam juntando as tradições nesse período, que eu considero ser o período da rainha Shalom Tzion. Ali estava juntando as coisas. E aí esses materiais que podem ter sido editados até antes, mas eles vieram daquele contexto ali. O contexto de falar de uma tradição, de um legado que está sendo passado, isso é daquela época. Porque foi ali que foi criada toda a tradição da Torá oral, toda a tradição da Alahá le Moshe Sinai, né, da lei que vem de Moshe desde o Sinai, tudo isso vem daquele período ali.
que começa a narrativa rabínica, que começa a narrativa que mais tarde vai culminar e vai, inclusive, salvar a tradição judaica do completo desaparecimento. Então vem desse sentido, percebe? Muito bem. Dando continuidade aos questionamentos, a próxima pergunta, na verdade elas lidam com um tema parecido, as duas próximas, mas diz assim, verso 1º ao 5º do capítulo 26, trazem palavras que já haviam sido ditas a Abraham, bênção da terra da semente. Porque ele é Jacob. Hashem diz que em acréscimo a Yitzhak ele estará com ele na terra onde ele deveria peregrinar. Pelo que entendi, de peregrinar, como ele foi para Gerar. Ele deveria estabelecer sua vida de pastor agricultor. Quem ficou cuidando do campo que Abraão comprou dos hititas? Ninguém ficou. E aí fala assim, ó, o verso 5 soa bastante sacerdotal, né? Fui olhar para a parashat anterior e conferir essas 5 maneiras de que o Hashem diz que o Abraão ouviu. Ouvir a voz aparece igualmente no 18, manter a ordem no 9, manter o mandamento no 4, Oki, Torati, não encontrei referência direta na pesquisa. Alguma referência? Não, porque isso daqui é um acréscimo muito posterior de ideias que não eram utilizadas, né, na narrativa, senão até esse momento, essa coisa de dizer que a pessoa segue a minha Torá, entendeu? Isso é colocado em relação ao Avraham. Como Yitzhak é a ponte entre o Avraham e o Yaakov, o contexto estaria indicando que Yitzhak recebeu os mesmos preceitos. Na verdade, assim, eles estão inventando os conceitos aqui. O conceito da minha Torá, meu Chok, minhas leis, minhas regras, esse conceito é muito posterior. Entende? Na criação da Torá como narrativa em substituição à antiga tradição profética. Entende? Onde Torá significava uma instrução divina recebida por alguém que, sei lá, ficava em silêncio lá no meio do deserto e dizia que recebia uma mensagem. Aqui, essa história é varrida, a tradição profética é varrida, e vem uma nova tradição. A comunicação com o divino se dá por obedecer às regras. Veja, outro tipo de visão, entendeu? Então o Avraham é colocado como uma pessoa que segue Huki, Mishpati, as coisas todas das regras que foram estabelecidas. Então é um outro tipo de, digamos assim, de leitura de tudo isso. Né? Então, por isso, esse tipo de apresentação de postura do Avraham como guardião de Torá para depois criarem a narrativa falsa de que o Avraham era o primeiro judeu. Né? Não faz nem sentido falar isso, mas ele pode ter sido o patriarca dos Yehudaítas, mas aí é que está, porque há uma conexão entre Avraham e outras populações anteriores aos próprios Yehudaítas. Os Yehudaítas seriam herdeiros dessa tradição, entendeu? Mas nós só estamos conhecendo eles depois. Mas ainda assim que você ligue diretamente Avraham ao patriarcado dos Yehudaítas, você, portanto, tem uma figura muito posterior sendo estabelecida, que não tinha noção de livro de Torá, preceitos, nada disso, como o sacerdote colocou aqui. Então isso mostra que é quando a narrativa de se seguir leis e regras começa a surgir na população. E isso é do século V para frente. Muito depois, inclusive, eu acho que muito depois mesmo, da época, inclusive, do Esdra, de todo mundo. Por isso que a gente traça a reunião desses textos lá para o período de 200 antes da Era Comum, para 100 antes da Era Comum, período dos Hashmonaim. Os versículos 26, 6 ao 12 do 26, são parecidos com a história do Avraham. Yitzhak mente mesmo sobre a esposa, exatamente, a cópia dele, né? O termo Ahoti, nesse contexto, não seria melhor traduzido como minha dependente, sem denotar algum tipo de parentesco? Ou isso não muda nada? Não muda nada. Nem tente ajudar ele, porque é a mesma coisa. Ele está aqui sendo só o repeteco do Avraham mesmo. Irmã, né? Meia-irmã. Eles não tinham problema com isso no período. Mesmo Yitzhak ter mentido, ninguém toma Rivka. A narrativa nos diz seus dias prolongarem em Gerar, que é para não repetir o mesmo problema do Avimelech, né? Aparentemente, Yitzhak teve um resultado favorável por lá. Até que o Avimelech olha pela janela e vê Yitzhak e Rivka brincando. A cena se prossegue igualmente como a de Avraham. Afinal, por qual janela Avimelech olhou? Essa coisa da janela é todo um processo, porque as pessoas não moravam em casa de alvenaria, né?
Então, assim, entendeu? Essa coisa da janela, esse negócio como janela, né? A expressão halom é tipo uma abertura mesmo, não é exatamente uma halom como nós temos, né? Então, entende? A ideia é colocar ele assim, como que ele estava procurando olhar, entendeu? Essa é que é a coisa. Então, Baeda Halon, a Halon ali, é simplesmente qualquer tipo de abertura. Pode ser a fenda numa tenda, pode ser um corte numa cortina, entende? Nós não sabemos, porque não é janela nesse sentido. Então, Halon era feito em cortinas, uma abertura, um tecido dobrado, ficou aberta a fresta ali, coisas dessa natureza. Mas o que o texto quer colocar é que ele ficou olhando, como quem diz assim, como essa história é obviamente a cópia do Abraham, tinha que ter alguma atitude diferente, quer dizer que ele ia ter a mesma atitude que teve com o Abraham, aí ia ficar muito chata a história, entendeu? Então não, agora ele, de novo isso daí, deixa eu ver agora, entendeu? É totalmente artificial a coisa. Mas aí, isso é tudo colocado na conta do Avimelech, né? Lembrando que Avimelech não é a pessoa que chamava Avimelech. Avimelech é o título da pessoa. Seja lá quem foi a pessoa, a gente não sabe. Avimelech não é nome, né? Avimelech é tipo faraó, entendeu? Qual faraó? Não sabemos. Qual Avimelech? Esse é outro Avimelech. Aí alguns vão dizer, é o mesmo Avimelech do Abraham. Né? E o outro vai dizer, não, é outro Avimelech que estava lá. Avimelech é um título. Então, entende? Ele estava procurando saber como se fosse assim, para ecoar da narrativa anterior. Se foi um outro Avimelech, então ele ouviu do Avimelech anterior, toma cuidado com essa gente. O que é muito improvável, porque o Yitzhak era uma personagem, ele era só um peregrino que passava ali, né? Então você coloca assim, na primeira vez com Abraham, Sara é passada por sua irmã, o faraó leva e se deita com ela. Na segunda, ainda com Abraham, Sara é novamente sua irmã, Avimelech leva, mas não se deita com ela. É isso que a ortodoxia quer que as pessoas pensem, né? Eu acho o oposto, eu acho que o faraó não conseguiu se deitar com ela, e o Avimelech conseguiu, mas, entendeu? Aí entra o dedo do redator. Na terceira vez com Yitzhak, Rivka é dita como sendo irmã, ela não é levada e nem tomada. Isso, aí o redator se abstém, para dizer assim, né? Gato escaldado e tal. Quando eles se estabelecem em Gerar, vivendo normalmente como um casal, até certo dia, alguém fez a pergunta e ele mentiu com uma resposta não colou, Avimelech ficou sabendo. Na verdade o Avimelech procurou saber, né? Como essa coisa do olhar na janela quer dizer isso. Ele procurou saber do caso. Mas sim, o retrato está dentro do contexto. É difícil conectar os versos 11 e 12. Avimelech contou todo o povo que o Yitzhak era mentiroso, como ele pôde continuar semelhando e colhendo em Gerar. Bom, ele teve hostilidade do povo, né? Com a história lá do poço. Penso que o relato não é cronológico. Nenhum trecho da Bíblia hebraica é cronológico. Por isso, na próxima aliá, a tensão aumentará devido à descoberta. O Yitzhak já estava grande aos olhos dos filisteus, segundo o redator, né? Para querer dizer assim, por que a guerra dos Erudaítas com os filisteus? Por causa de inveja. Eles têm inveja da gente. Entendeu? Mais ou menos isso. Essa narrativa dos versos 15 e 22 do 26 tem um papel de dar destaque a Yitzhak como patriarca. Sim. Qual o ensino por trás desses conflitos dos poços? Então, os conflitos dos poços têm toda uma relação com estratégias militares. A ideia de colocar os filisteus como invasores procede também do ponto de vista arqueológico, né? O estudo sobre a existência dos filisteus é que eles eram povos, eles eram chamados por outros povos, inclusive de os povos do mar, né? Os invasores do mar. Então existem registros de filisteus na época dos egípcios, entendeu? Tipo 1200 antes da Era Comum. E eles já eram chamados de o povo que vem do mar. Então possivelmente era um bando de gente que teve seus territórios eventualmente invadidos em regiões gregas, e aí eles se juntaram para montar um clã que foi crescendo, e virou uma espécie de vikings gregos, entendeu? Uma espécie disso. Então procede essa coisa de eles terem essa identidade de adversários e tal. O que não explica tudo da narrativa, mas mostra as táticas, né? Por exemplo, quando adversários vão invadir seu território, você tem que tentar reter os recursos o máximo possível da sua capital, que no caso deles era Gerar, e você tem que deixar os territórios que o inimigo terá que atravessar para chegar no seu local
o menos disponíveis com recursos. Se você ficar cavando poços e fazendo tudo, o inimigo vai ter rapidamente, vai avançar mais rápido. Porque ele vai ter como dar de beber, porque a gente fica muito tempo sem comer, mas não muito tempo sem beber água. Então, as travessias, quando elas são muito difíceis, o inimigo tem que ficar fazendo pausa, enquanto ele vem avançando, que dá tempo para você montar suas defesas. Então, é como se a narrativa estivesse dizendo que ele ficar cavando o poço, ele está causando uma ameaça, porque a população estava constantemente em conflito, né? Entende? Então é muito possível que tenha esse tipo de imagem, que era uma imagem muito plausível no período dos conflitos, tanto das invasões macedônias, contra persas, contra romanos e tudo isso, e também depois dos Hashmonaim. É um tipo de linguagem que é muito familiar. Então por isso, né, essa coisa de eles fecharem poços no sentido de que eles estavam se sentindo ameaçados por ter poços abertos ali. E eles não poderiam ter aproveitado os poços, não faz sentido, porque não é tão difícil você ter. É melhor você ter poços perto da sua cidade do que ao longo do caminho, porque você não quer invasores usufruindo disso. É mais ou menos, por exemplo, algumas regiões da Rússia, onde as cidades são mantidas bem longe, e aí o inimigo tem que atravessar uma vasta área sem nada, sem recursos, sem água, sem nada. Isso segurou, por exemplo, muitas tropas nazistas no período da Segunda Guerra, que foram atravessar para invadir regiões da Rússia, mas passaram por territórios tão longos que não tinha rio, não tinha nada, os russos desviaram tudo, né? Bloquearam tudo. Então o inimigo não consegue ter recursos, e aí ele tem que ficar trazendo recursos, aí o avanço fica muito atrasado, e aí o frio vai lá e mata todo mundo, como aconteceu com muitas tropas nazistas. Então, do outro lado do mundo também tem essa tática, entendeu? Mantém a área toda protegida pelo próprio ambiente que está em torno. Você se lembra da época da faculdade, 15 anos atrás, estudando lençóis freáticos, o professor falou sobre conflitos na região de Israel com o controle dos lençóis freáticos. Exatamente, porque isso é uma coisa já atual, né? O conhecimento dos lençóis freáticos. O controle da água é uma disputa muito antiga, exatamente. E não só o controle da fonte de água, mas também de se o inimigo vai ou não acessar isso, de alguma maneira. Até que os poços haviam recebido o nome no sentido mais positivo. Yitzhak recebemos informação de que 2 poços receberam conotações negativas. Esek e Sitna. Na narrativa, isso demonstra estratégia política por parte de Yitzhak. Pois no terceiro poço, sequencial narrativo, o poço recebe um título mais positivo, Rehovot. Ele queria mostrar o comportamento errado dos pastores de Gerar, para eles não ficarem com uma fama ruim, desistirem da briga pelos poços. Pois é, eu quero enfatizar o seguinte: toda essa história é uma história toda errada. Essa história dos poços. Especificamente, não estou falando da narrativa em si, a narrativa nunca é errada dentro dela mesma. Estou falando da maneira como essa história dos poços e da localização de Be'er Lahai Roi, para onde o Yitzhak foi, como que isso anda, entendeu? Essa história está contada errada. Da seguinte forma: nós temos esse episódio em torno da bênção do Yitzhak, né, do Bereshit 27, do 39 e do 40. Você tem ali uma grande novela, né, uma grande narrativa, onde o pai cego abençoa o filho que recebe a herança espiritual, né, fantasmagórica, a herança tradicional, do jeito que a pessoa quiser enxergar isso, interpretar isso e tal e tal. E aí é colocada uma espécie de localização ali. No Bereshit 24, 26, o Yitzhak viveu no Negev, está dito. Né? Vai Yitzhak, Yoshev Be'eretz HaNegev, uma região do deserto. Esse posicionamento descontinua a história. Porque o Negev não era um local que tinha, por exemplo, muita vida animal. É um local meio desértico. Mas a cena no livro fala que o Esav ia caçar. Se o Esav ia caçar, não era no Negev, porque lá não tem nada para caçar. Entendeu? Então, aí nós temos a narrativa no 27:14, Vaelech vaikach vayavo vate'es. Temos esses verbos de que ele foi, pegou a caça e trouxe. Então não pode ser lá no Negev, entendeu?
E aí a Torá descreve 3 locais onde o Yitzhak teria passado os dias antes da bênção dos filhos. Em Becher Lahai Roi, no Bereshit 25, em Gerar, no 26, e em Beersheva, no 26. E esses 2 são tratados como Negev. Mas o Becher Lahai Roi é desconhecido o local. Inclusive, até hoje é desconhecido. E há pesquisas arqueológicas que cometeram equívocos no passado e depois foi corrigindo. Então, assim, o verso do 24, Vaitzhak ba mivo be'er Lahai Roi ve'u yoshev be'eretz hanegev, indica que o Negev, né, estaria relacionado a Becher Lahai Roi. Só que isso não faz sentido nenhum. Entendeu? Não faz sentido colocar o Yitzhak no Negev, a menos que o Becher Lahai Roi não fosse na mesma área. Então, o que aconteceu? Aconteceu que a história é toda uma confusão sobre o termo Kadesh. Kadesh entendido como Kadesh Barnea, que fica na noroeste da península do Sinai, e Kadesh, que fica na Transjordânia, que é do outro lado do mapa. Então, lá no Bereshit 16, na história da Agar, que foge, que está grávida, não sei o quê, lá a gente aprende de Becher Lahai Roi. De acordo com aquela história, o poço era em Kadesh e Bared, no 16:14. E isso era caminho para o Egito, no 16:17. E tinha uma fonte ali. Então, o caminho para o Egito mostra que, portanto, não fica ao sul, não fica perto da terra dos filisteus, não fica perto da área desértica, fica em outra área. Então o problema é que os estudiosos, os comentaristas, começaram a tratar Kadesh como diminutivo de Kadesh Barnea. E isso cria uma enorme confusão. E é possível que o redator desse texto também tenha feito essa confusão. Entendeu? Entender Kadesh como Kadesh Barnea. Mas os rabinos da antiguidade, eles entenderam que isso estava errado. Como nós sabemos disso? Porque nós sabemos da tradução oficial dos rabinos da Bíblia, que é o Targum, né, a tradução interpretativa da Torá, que é a tradução do Onkelos. O Onkelos traduziu Kadesh não como Kadesh. Como era normal usar em aramaico termos hebraicos, principalmente quando são substantivos. Mas ele não, ele mudou. No Targum de Onkelos, Kadesh é chamado de Reken. E Reken tá certo. Reken fica na Transjordânia. Reken não é lá, perto da região que está indicada. Percebeu a sutileza do negócio? Então, eles perceberam que, por alguma razão, o redator do texto eles confundiu com os locais. E Reken, hoje em dia, é identificado como uma cidade árabe Petra. Então, o que acontece? O redator sacerdotal fez, possivelmente, a confusão. E aí, você fica com essa localização. Você tem em cima Beersheva, do lado do deserto, indo para a área dos filisteus, Kadesh Barnea. Becher Lahai Roi fica no sentido da Transjordânia. Entendeu? E aí tem 3 pequenas cidades ali. Então, Becher Lahai Roi podia ter sido um local de habitação do Yitzhak muito difícil. Entendeu? É muito possível que ele tivesse... O que aconteceu foi que os primeiros que contaram essa história fizeram o Yitzhak voltar e ir entre o Negev e Becher Lahai Roi. E aí voltou para Becher Lahai Roi, fazendo daquele local a habitação. E depois fez ele viver em Gerar e dizer que tinha fome. E de fato, se Becher Lahai Roi tivesse sido localizada nesse local que a gente chama de En Kadesh hoje, ou En Musa, que é um local que tem muita água, então não haveria fome e não haveria motivo de ele mudar para Gerar. Entendeu? Então isso quer dizer o quê? Se você olhar para os locais reais. Que essa história não faz nenhum sentido de ter tido fome, de ter tido nada. Não tem motivo para isso ter acontecido. Isso quer dizer que o sacerdote que escreveu isso daqui não manjava nada da geografia do lugar. Então, houve uma confusão das regiões que não é cometida só, porque geralmente a gente que estuda, né, ou quem não conhece das regiões antigas,
É você que fica na sua conta, você que não entende quais são as regiões e tal. Nessa história nós temos uma evidência de que o cara que escreveu isso não sabia dos lugares. Não sabia das características dos lugares. Por isso que ele inventou essa história da fome, não porque a região seja propensa a isso, e sim porque ele inventou isso, simplesmente porque ele queria imitar a mesma história do Abraham. Ele não está baseado em nada real. Absolutamente nada real. Entendeu? Então por isso que eu falei que toda essa história ela não faz sentido. Esse redator aí, né, essa fonte que os pesquisadores chamam de J, ele pegou narrativas que já existiam do Yitzhak, de contadores de história tradicionais, e costurou sem conhecer as localizações de Be'er Lahai-Roi, e portanto gerou essa confusão dos territórios que não tem nenhum sentido. Isso foi apontado, dentre outros pesquisadores, por David Ben Gad Cohen, que já foi citado em outros estudos por aqui, por justamente ser um especialista na geografia do Israel moderno e antigo. Né? Então, é muito curioso. Então, entende? Quando a gente elabora perguntas com base nas localizações, você tem que ter noção de que está tudo errado a história. Entendeu? Ele teve fome naquela região. Não era para ter fome ali, porque aquele local é abundante de água, não tem motivo para ter fome. Fome é gerada num local que não tem nada. Não, é o caso ali. Então você viu? Ele tinha fome, mas aí veio fome sobre a terra. Veio como? Mágica? Não tem motivo. Não, isso não aconteceu. Então, as localizações não estão batendo. Só para deixar claro, né? Então, por isso, o Yitzhak tem que ser visto como uma conexão, um personagem conector entre Abraham e Israel, nessa criação de narrativa patriarcal. Yitzhak tem mais uma bênção, mas ela será dada para o Yaakov. Qual a razão do Yitzhak não querer dar uma bênção para Esav? Isso é para não associar o povo Edomi com o povo Yehudaíta. Não é o Yitzhak que não quer, é o redator que não quer que os edomitas, que seguem a religião yehudaíta, se achem no direito das bênçãos de Abraão, como os yehudaítas. Então o Yitzhak não dá a bênção para o Esav. Percebeu? E também porque o Esav vai ser conectado com o Edom e depois com Roma. O Esav vai ser conectado com Roma. Então, de novo, a bênção não está sendo dada a Roma, porque o Esav é o ancestral de Roma. Entendeu? E isso vem com interferência de quem? Herodos, o sociopata maior do período. Herodos, o idumeu. Entendeu? Porque, entende? E é tudo isso fruto do erro dos Hashmonaim, que converteram os idumeus à força e criaram alianças e ressentimentos que estourou no colo deles mesmos depois. Entende? Então não é o Yitzhak. Seria por causa das esposas hititas? Então, a esposa hitita é uma narrativa erudaíta contra, né, uma narrativa Hashmonaí contra a população se associar com Edom, entendeu? Por quê? Porque muitos erudaítas estavam indo embora de lá. Quando começou invasões, na época dos Hashmonaí, muita gente foi para o Egito, foi para outros lugares, foi para onde não tinha guerra. Quem é que vai querer ficar lá? No meio do conflito, por causa da briga de ego deles? Não vai querer fazer isso, participar de guerra civil e de tudo isso. Quando tem guerra em qualquer país, não tem uma grande migração, exatamente isso que aconteceu. Então a narrativa vem colocar, o Esav errou porque ele casou com esposas Iti, povo Canaani, entendeu? Ignorando, enfim. E isso é uma construção a posteriori. Esav estaria imerso na idolatria? Sim, na narrativa, porque o Esav é Roma. Por que anteriormente seu pai iria lhe dar uma bênção? Para dizer que havia uma filiação por causa de Rivka. Seria uma pequena bênção? Não, na verdade, a bênção, que ele recebeu é a bênção relevante. Entende? Porque aqui está dizendo assim, ó, a bênção do Yitzhak foi a bênção do legado da tradição, a bênção tradicional. Você leva adiante a bandeira da Torá. Enquanto que o Esav recebeu coisas que não têm valor, tipo dinheiro, poder, exército. Percebeu o que está sendo jogado? Como se o pessoal Yehudaíta achasse que isso não tem valor, não. Isso aí não quer dizer nada. Claro que isso quer dizer tudo, né? Por que que o Esav recebe a norma de você viverá pela tua espada? Porque Roma
Tava sentando o pau em todo mundo lá no período e dominando geral, né? Entendeu? Viverá pela tua espada. Os versículos têm Bechorá e Brachá, são muito parecidos. Eles têm alguma relação? Total. É um jogo de palavras. É um jogo de palavras. Bechorá e Brachá é um jogo de palavras, né? É a herança e a bênção. Entendeu? É um jogo de palavras. É proposital, é para soar, é para justamente você fazer a pergunta. É parecido. Isso. Porque Sávio usa o verbo lacar para as duas ocasiões, né? Então, ele usa lacar para fazer a acusação dele. A primogenitura foi tirada para dizer que os edomitas acusavam de que eles tinham direito que foi tirado deles. Porque a terra deles foi invadida pelos Yehudaítas. Então, eles estão dizendo, não é que foi tirado, foi cedido. No primeiro caso, ele não havia vendido. Exatamente, havia. Ele está fazendo a acusação, por isso lacar. Verso 42 ao 45, uma redação mais antiga, eles dizem que o Yaakov teve que fugir para a casa do Lavan. Mas o verso 46, uma redação recente, liga a história que virá. O Yaakov deve ir à casa do Lavan e encontrar a esposa, pois ele não deve casar com uma mulher que não. Detalhe técnico, que os capítulos não correspondem com as narrativas. Os acadêmicos, como o Tzemaioré, não corrigem isso. Não pode. A gente, na verdade, não mexe no jeito que estão os textos, né? Não sei se foi com essa intenção que você colocou a observação. Não se mexe na coisa, deixa como ela está. Né? Mas você percebe dedo do redator. Como eu coloquei no exemplo do Yitzhak das localidades, nem sempre o redator está ciente de toda a história. Ao contrário do que a gente imagina. A gente imagina que a história veio checada, corrigida e revisada. Não é isso? Não. A revisão e checagem é feito tradicionalmente. Entendeu? A história não vinha corrigida e revisada. Tanto que no período dos Hashmonaim é que se estava fazendo, digamos assim, uma reavaliação. Entende? De o que foi contado, como que foi contado e como nós vamos contar. Porque os sacerdotes se viam como donos da religião. Né? Então, como eles são os donos, exatamente como a ortodoxia faz hoje. Eles recontam a história. Precisa mentir, alterar o texto, alterar a narrativa, calar a voz tradicional que diz alguma coisa que a gente não concorda, é exatamente isso que eles vão fazer, porque eles acreditam que este é o papel deles. A massa da população ortodoxa segue histórias fictícias, não tem consciência de que são invenções da primeira até a última palavra. Então a ortodoxia pode alterar qualquer dessas narrativas conforme a sua tendência política. O único papel acadêmico não é fazer juízo de valor sobre essas alterações de lá. Porque isso era parte da religião. É mais ou menos como nós olharmos os rabinos iniciais do período dos Zugot, lá do período dos Macabeus, e indo para o período do Segundo Templo e tal, eles acrescentando Midrashim, e colocando coisas no texto, e acrescentando ideias e tal, e nos espantarmos, como se isso não pudesse ou não devesse ser feito. Não, isso é a tradição, era assim que era feito. Aliás, os textos anteriores eram exatamente isso. Só que a olhos vistos, no sentido de dizer que todos os envolvidos faziam isso porque era isso que era para ser feito mesmo. Era para pegar os pedaços de pergaminho e montar uma história com isso. E a história podia sofrer alterações. E não era problema. Mas isso não ia soar nada, porque era isso que era a tradição mesmo. E não só nesse caso. O mito babilônico não tem uma versão. O mito persa não tem uma versão. Geralmente falam isso, né? O mito era assim. A história da Babilônia, do dilúvio, era assim. Não era assim. Tinha várias versões. Nós temos uma versão que ficou popular, que os acadêmicos colocaram, mas ao lado daquela tinha outras versões, umas 3, 4, 5, e os acadêmicos acham que tem mais ainda que eles não acharam. Tem mais história contando diferente, talvez com outros personagens, entendeu? Várias tradições caminhavam juntas. Então essa era a inspiração yehudaíta para tratar também com as próprias tradições. Entendeu? Porque eles viram isso sendo feito na Babilônia, na Pérsia, em tudo quanto é lugar. E não preciso nem falar dos mitos gregos, que também tinham várias versões. Não há uma versão de que a história é essa, a verdadeira história é essa. Não tinha história verdadeira. Tinha várias versões de uma mesma história. Então aqui eles estão tentando trazer uma montagem coesa, mas com a flexibilidade que, se essa história encaixar melhor, e o que ditava era a necessidade do momento. Então é difícil dizer porque cada geração ia botar o dedo. Nós recebemos tudo depois
depois dos Macabeus, depois de tudo. Então é muito difícil você apontar e dizer, esse aqui foi alterado por essa pessoa. Mas nós sabemos, para mais ou para menos, nós sabemos que o período de montar os textos é o período dos Hashmonaim. Antes dos Hashmonaim, nós não temos exatamente um livro pronto, entendeu? Temos pedaços de livros. Mas aí depois dos Hashmonaim você tem um texto coeso, como se fosse. Que também não era como esse que a gente tem aqui. Mas era um pergaminho inteiro que o cara trazia e costurava. E isso ainda estava sendo mudado e continuou sendo mudado até o período da Mishnah. E aí os rabinos decidiram, agora não pode mudar mais nada. Foram os rabinos do período do segundo século pro terceiro que decidiram, agora não pode mudar mais nada. Então até antes dali podia mudar. Agora não pode mudar mais nada. Eles decidiram. Percebeu? Então é por isso. A benção dos versos 1-4 do 28 é uma adição pós-exílico. Então, na verdade, não foram duas bênçãos, apenas uma. Na verdade, a grande questão aqui é que no período pós-exílico se fez uma releitura de tudo, né? Entendeu? Uma releitura da coisa como um todo. É tipo um resumo da ideia toda. Verso 7. É dito que Yaakov escutou os pais. Vaeler. Foi para o país de Arã. Né? Entendeu, né? Já no texto mais antigo é dito que ele fugiu. Vaevrar. Mais uma vez é interessante notar que o texto pode ter sido corrigido e os redatores mantiveram as duas situações. Faz diferença se ele fugiu ou se ele foi? Só no caso de dizer assim que num caso ele está obedecendo uma norma tradicional estabelecida e no outro caso ele não estava obedecendo. Foi uma questão de circunstância, foi o Elohim que forçou ele a fazer aquilo. Essa é a nuance que o cara quer, que o redator antigo, que o leitor antigo olhasse, entendeu? Porque a visão cíclica do mundo, o Elohim empurra a situação para lá ou para cá. Porque o redator chama a camada código de santidade no 8.9, casou Esav com a filha de Ismael, mas manteve ele casado com outras duas que eram más aos olhos do pai. Mahalat é um nome com significado sacerdotal, vi no Sefaria que está relacionado com música. Pois é, a grande questão é assim, porque os Hashmonaim, que eram da elite, e eles tinham uma preocupação excessiva com essa coisa de quem o sacerdote casava, porque eles eram a elite, né? E eles criaram as narrativas da pureza sacerdotal, de que eles eram os descendentes dos sacerdotes e tal. É por causa disso que eles dão ênfase para esse tipo de coisa, quem casou com a pessoa certa, quem casou com a pessoa errada. Só que eles colocam isso na boca do Esdra, dizendo que quando o Esdra veio da Pérsia, o Esdra que começou naquela época já a proibir as pessoas de casar, os Yehudaítas não podiam casar com ninguém. Só que isso a gente não sabe do Esdra, a gente sabe dos Kohanim que se diziam representar o Esdra. Entende? Por quê? Porque o texto é testemunha de que os Yehudaítas casavam normal com pessoas de outros povos. Então isso foi uma mudança posterior, só que isso é jogado para o Esdra. Porque tudo foi jogado para o Esdra no período do início da narrativa rabínica. Esdra é a ligação entre a tradição e o Sinai. E antes de Esdra? Sinai. Entendeu? Por isso você tem no começo do Pirkei Avot. Moshe recebeu a Torá do Sinai e passou para Yehoshua. E Yehoshua para os anciãos. E os anciãos para os profetas. E os profetas para os homens da grande assembleia. Quando você chega nos homens da grande assembleia, você chegou no período dos Hashmonaim já. Então, olha o salto. Os Hashmonaim diziam que eram, depois da conquista e a vitória dele contra os macedônios, o Deus nos ajudou a vencer os macedônios. Por quê? Porque nós somos os representantes de Esdra. Até aí, os rabinos não tinham problema com essa narrativa, entendeu? Os rabinos da época, os Zugot, né, os primeiros da era rabínica. Até aí tudo bem, até aí dava para levar. Então eles moldaram os textos de acordo com a cultura e visão de mundo e política e tudo da época, mas jogaram para trás de si, para a época do Esdra. E atrás do Esdra, figuras lendárias. Os profetas. Entendeu? Os anciãos. Não tem nome, ninguém tem nome. Nem o Esdra tem nome. Tanto que inventaram. Quem eram os homens da grande assembleia? Depois nós vamos falar disso em outros estudos, né? Eram figuras proféticas e figuras lendárias. Onde você vê metido figura profética e figura lendária, você já sabe que faz parte dessa narrativa reconstruída. Então, dali para frente, aí sim, agora as coisas que valem
São essas coisas de quem casa com quem. Então o Esav está sendo colocado como ligado a Edom por causa da região mesmo. Da região propriamente dita. Entende? A região de Edom, a região de Aram, a região do Egito, das tribos árabes, porque os nabateus e os edomitas, entende? As tribos árabes e os edomitas vão se relacionar, e aí tem adversários, tem inimigos, entendeu? Então, por isso, você decidir que ele casou com aquela turma de lá. Entende? Esse é o jogo que está sendo jogado aqui. É um jogo narrativo, é uma história totalmente mitológica, mas ela está colocada para colocar atores políticos num tabuleiro político de verdade. Entendeu? E moldar a visão de mundo daquelas pessoas para eles se situarem nesse tabuleiro. É como se nós criássemos um RPG, War, e eu dissesse, agora você é o povo tal, e aqueles caras ali, e você que está jogando com a gente, você vai ser esse aqui, e você vai ser esse povo. Entendeu? Como se nós jogássemos o RPG de Senhor dos Anéis e dissesse, nós vamos aqui montar, eu vou ser Orc de Mordor, esse cara aqui vai ser o Elfo, você vai ser do Reino dos Anões, que fica mais lá ao sul, você aqui vai ser não sei o quê, e aí vamos supor que eu tô decidindo, eu sou o Grão Master desse jogo, e aí eu tô, né, enfim, e aí eu tô decidindo que o cara ali, que é o meu vizinho que eu não gosto muito, ele vai ser, você vai ser aquelas criaturinhas que ficam ali naquele canto ali, você vai ser esse cara aqui, e você vai ser outro, e eu que decido, entendeu? Nesse jogo, quais são os atores e quais são os personagens. E para eu dizer as motivações desses personagens. Para eu dizer, esse aqui é mais violento, e esse aqui é mais negociável, e esse aqui vai trair depois, e esse aqui... E eu estou colocando um tabuleiro de cenário onde eu estou dizendo quais são os personagens, estou dizendo quem tem direito e quem não tem direito. Entende? No fundo, é isso que está acontecendo em meio a essas histórias, para que a população que está do meu lado, nessa guerra, se sinta motivada a lutar pelo que eu estou dizendo para ela lutar. Eu estou dizendo, nós é que temos o direito e não eles, porque foi os nossos ancestrais, e porque foi a nossa mãe, porque eles casaram com os inimigos, porque eles se relacionaram. Eu estou dizendo isso para a minha população que está me ouvindo, e depois vai pegar em espadas e lutar as minhas guerras civis. Percebeu? Então isso você está estabelecendo um tabuleiro de war e está decidindo quem são os personagens de cada uma dessas partes aí. É muito curioso, né? Mas é um fato. E é claro, as épocas vão saltar, teve muita alteração, mas você tem assim a junção desse material muito tempo depois. E é claro, nenhum deles corresponde a absolutamente nada atribuído às personagens em si. Mas é interessante a gente analisar como foram construídas as histórias e como as traduções foram construídas em cima dessas histórias. Mais ainda. Que moldou culturas, pensamentos, povos, religiões. Enfim. Então é isso. Muito obrigado pelas perguntas que foram feitas, pelas reflexões que foram propostas. Muito obrigado aos nossos Havrutot pelo apoio de sempre. Obrigado a você que nos acompanha e nos vemos no próximo estudo por aqui. O Darabá, Leitral.